agradecemos pela Tua palavra, que ela é viva, que ela é poderosa, e que o Senhor possa trazer clareza, revelação desta mensagem no nosso coração, para que nós possamos fluir nessa força, na força da unidade. Eu creio, Pai, que haverá compreensão, e eu creio que esses corações abertos, e essas mentes abertas, e essas mãos abertas, vão receber porção dobrada do Teu Espírito. Em nome de Jesus, amém. Amém? Deu certo? É aqui mesmo, né? Oh, tá vendo, irmãos? Aleluia. Irmãos, nós, de fato, vamos agora ler um pouquinho do livro de Atos, que é o nosso modelo de igreja primitiva, para falar sobre a unidade. Porque é lá que está, de fato, registrado o que aconteceu com os irmãos, como a igreja nasceu, e com isso nós vamos trazer alguns aspectos dessa unidade, que foi a força da igreja primitiva, e não é diferente conosco hoje. A unidade é a força da igreja. Amém? É um tema muito oportuno, e a palavra do Senhor diz, em 1 João 5, do verso 7 a 9, fala que há 3 que dão testemunhos no céu. Existem 3 que dão testemunhos no céu: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ou o Pai, a palavra e o Espírito Santo. Mas também existem 3 que testificam na terra. Fala assim: 3 no céu, 3 na terra. E na terra tem 3 que testificam, que é o Espírito, a água e o sangue. Fala: o Espírito, a água e o sangue. A palavra do Senhor diz que esses 3 são um. E essa palavra um, nós vamos ler aqui agora o versículo, que fala, 3 dão testemunhos no céu: o Pai, a palavra e o Espírito Santo, e esses 3 são um. Eles testificam na terra. Esses que são um, testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes. Fala assim comigo: unânimes. A palavra unânimes, do original, é a mesma do um. E significa isso, a unidade. Essa unidade, por que nós estamos falando da nossa força? Porque a unidade é algo com que o próprio Pai vive. E a unidade é algo que começou no céu. Unidade começa no céu. Deus, Ele é 3, mas Ele é um. Embora Deus, o nosso Deus triuno, quis ser um Deus numa comunidade, porque mais de 2 já é 3, é uma comunidade, Ele também quis ser um. Ele é um. E Ele é o nosso modelo em tudo. Então nós vamos falar dessa força da igreja hoje. Da igreja primitiva. Os primeiros testemunhos, quem testemunhou a igreja primitiva foram os apóstolos. Amém, irmãos? E nós temos ali registrado no livro de Atos como que a igreja começou. Havia algumas condições para essa igreja vir a existir. E é sobre estes aspectos e essas condições que nós vamos falar aqui hoje. Porque o Espírito Santo está aqui, amém, irmãos? Desde a hora que você adentra, esse ambiente, ele não é santo, entre aspas. Mas ele é santo quando nós estamos aqui. Amém? O Espírito Santo está aqui, você crê? O Espírito Santo está aqui para nos transformar. O Espírito Santo está aqui para revelar Cristo. Acho que eu vou contar com o meu assessor lá da projeção. Amém, irmãos? Irmãos, para que a igreja viesse a existir, os discípulos precisavam, na verdade, para que a igreja pudesse existir, o Espírito Santo precisava vir, sim ou não? Amém. E para que o Espírito Santo viesse, os discípulos precisavam expressar a unidade
de permanecerem juntos. Vamos ler aqui o que diz a palavra do Senhor em Atos 2, do 1 ao 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som e encheu toda a casa. E apareceram distribuídas línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Irmãos, aqui nós estamos vendo que a igreja nasceu exatamente aqui. Mas essa condição para o Espírito Santo vir é eles estarem juntos. E a igreja começou com o Espírito Santo, porque nós vamos ver aqui algumas promessas que aconteceu desde que nos foi prometido o Messias. Um dia o povo de Deus esperou o Messias, sim ou não? O Messias veio, essa promessa se cumpriu. Então Jesus veio, Jesus habitou entre nós, cheio de graça e cheio de verdade. Jesus, ele morreu, ele ressuscitou e ele prometeu o Espírito Santo. Então essa promessa também foi cumprida e o Espírito Santo veio. Amém? Mas hoje nós também temos uma promessa. Qual é a promessa para nós, igreja, hoje? Que Jesus vai voltar. Mas as mesmas condições que tinham antes para que essas promessas fossem cumpridas, são as mesmas condições para que a próxima promessa se cumpra. Envolveu crer na promessa, sim ou não? Envolveu receber esta promessa e envolveu permanecer crendo nessa promessa. Amém, irmãos? Então, as condições eram as mesmas. E você viu aqui nesse versículo de Atos 2, do 1 a 4, quantas vezes tem a palavra todos? Acho que eu destaquei ali as cores, está dando para você ver? Então, ao cumprir-se o dia, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Gente, hoje nós podemos ter um mover aqui, um Pentecoste, você crê? Aleluia, eu creio. Amém? Então, todos reunidos no mesmo lugar. E encheu toda a casa. Então, não encheu alguns cômodos. Foi só a reunião no alpendre. Sim ou não? Não, fala assim, toda a casa. E só alguns ficaram cheios do Espírito Santo. É isso mesmo? Não, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Amém? E passaram a falar em outras línguas. O Espírito Santo, irmãos, é aquele que veio para capacitar, para habilitar. Inaugurou a igreja. Esse aqui foi o culto que inaugurou a igreja. Olha que maravilha. E tinha mais coisas sobre essa unidade. Lá em Atos 1, do 5 a 9, eu pus resumido aqui, diz o seguinte: e comendo com eles, Jesus, quando ele ressuscitou, ele veio comer com eles. Olha que maravilha. Comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ele ainda fala mais: e serei minhas testemunhas. Hoje você e eu somos testemunhas desse dia. Nós estamos testemunhando que a unidade do Espírito veio, trouxe a vida à igreja. A igreja veio a existir com esse derramamento. E essa direção da unidade. Amém? Essa direção que eles estavam aqui todos juntos. Eu coloquei uma imagem ali, como se fosse fogo caindo em cada um. Porque havia uma medida. Isso, agora eu consegui. E eu queria dizer para vocês aqui que a unidade, ela vem antes do cumprimento do propósito. O propósito para aqueles dias era o Espírito Santo vir, sim ou não? O Espírito Santo veio. E a condição para que esse propósito se cumprisse foi a unidade. Todos estavam juntos, crendo na direção de Cristo.
Permaneça em Jerusalém, fiquem juntos, até que do alto sejais revestidos de poder. Fiquem até que vocês possam receber o dom. O Espírito Santo é um dom, é um presente. E eles permaneceram juntos. E essa unidade, ela veio por causa disso. Então, nós também temos que ver quais são os aspectos dessa unidade, além deles permanecerem juntos. Alguns aspectos. Só um pouquinho, pulou, né? Eu acho que eu pus e ele também pôs. Irmãos, eu vou libertar. Você vai lá para aquele slide, por favor, estar juntos, dois aspectos. Irmãos, eu queria comentar aqui sobre dois aspectos desse estarem juntos. Porque lá diz que eles permaneceram juntos. Um é o aspecto da comunhão e da fé. Porque a base da nossa comunhão é a fé em Jesus, sim ou não? É a fé. A fé é a base da nossa comunhão. E como é que a nossa comunhão aqui hoje está expressa? Nós cremos no mesmo Deus, sim ou não? Nós temos a mesma fé evangélica, sim ou não? E nós comungamos dessa fé. Nós comungamos dessa visão juntos. Nós aqui como Igreja Videira, nós temos uma visão, nós temos um propósito, que cada casa é uma igreja, cada crente é um ministro, é um sacerdote. Nós queremos ser uma igreja de vencedores, onde cada casa realmente é uma igreja. Nós queremos conquistar a nossa e a próxima geração. Para Cristo Jesus, é para isso que nós estamos aqui. E a respeito desses aspectos, eu queria falar uma coisinha sobre a comunhão, que é o congregar, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje. É importante nós entendermos as palavras e esclarecermos entre nós alguns termos do nosso meio, para que não haja nenhuma doutrina, nenhum ensino errado. Nós temos comunhão na oração, amém, irmãos? Nós temos comunhão na ceia, nós temos comunhão nas células. Mas eu quero explicar alguma coisa. Muitas vezes, alguns irmãos pensam que comunhão é apenas o dia da recreação. Jantar juntos, fazer o churrasco. As irmãs, né? Eu me lembro quando eu comecei, eu e o Marcos liderarmos as células, as irmãs falavam, não, nós vamos fazer uma comunhão. Nós vamos lá fazer pão de queijo na casa da irmã fulana. Amém pelo pão de queijo. Não, nós vamos fazer uma comunhão, nós vamos todas pegar os nossos filhos e nós vamos fazer um piquenique. Na época estava começando ali o Vaca Brava. Amém. Não, acho que nem era o Vaca Brava, acho que era o Areião. O Vaca Brava veio depois. Amém, irmãos? Irmãos, comunhão não é só fazer festa junto. Eu estou tendo comunhão com vocês aqui agora. Nós comungamos da mesma fé. Nós comungamos do mesmo Espírito. Uma só fé, um só Espírito, um só batismo. Amém? Nós estamos juntos. Uma das maneiras melhores que nós temos de ter comunhão uns com os outros é na célula. É também no culto, é também nos encontros. Eu sempre tive muita alegria de acompanhar as minhas discípulas. Mesmo quando eu comecei a acompanhar esposas de pastor, eu ia para os encontros que elas estavam à frente para ter comunhão com a equipe delas. Comunhão no encontro, porque ali nós estávamos liberando a mensagem, evangelizando as crianças, falando do amor de Deus, e é para isso que nós fomos chamadas. Então eu estava junto com elas, para mostrar para elas que nós temos comunhão na visão, comunhão no propósito, comunhão na oração, comunhão no servir. Amém, irmãos? Não tem nada, isso é comunhão, isso é congregar. E a Bíblia ainda nos ensina, não deixar de congregar. Nós não podemos deixar de congregar, porque é um dos aspectos que traz a força para a nossa unidade. Amém? Além de ser bíblico, é completamente forte. E também nós temos que ter comunhão na edificação, nós temos que edificar juntos. Porque nós temos que ter concordância. O que é essa concordância que nós colocamos aqui? A comunhão é importante, mas ela não é suficiente. Nós temos que concordar na visão. Nós temos que concordar na mensagem. Você concorda que uma vez salvo, nós somos salvos para sempre? Oh, glória a Deus, irmãos, isso é poderoso demais.
Isso é poderoso demais. Porque a mensagem da graça, a mensagem da salvação eterna, aquele que aceitou Jesus, mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Amém? E nós temos que pregar esse evangelho, nós temos que oferecer essa salvação. Nós temos que evangelizar com esse evangelho da graça e do reino de Deus, porque o evangelho da graça é o perdão dos pecados, e o evangelho do reino de Deus é manifestação de poder, é cura, é libertação. Você crê? Então nós temos que evangelizar as pessoas no encontro, nós temos que manter a comunhão, nós temos que fluir no poder, nós temos que ver a manifestação da nossa unidade através da concordância na mensagem. A mensagem do evangelho da graça que tem sido liberada a nós e que tem nos feito cada dia mais livres para adorar, livres para ter comunhão, livres para orar, livres para liderar, porque não tem nada a ver conosco, teve tudo a ver com Cristo e a obra consumada, porque tudo está pronto. Tudo nos foi dado, tudo está colocado na mesa, é só desfrutar. A justificação já veio, o perdão já veio. Quem aqui é inocente? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora já nenhuma condenação. Amém, irmãos? Você está livre. Você está livre para servir a Deus. Eu estou livre aqui para servir a Deus. E nós temos que concordar com o ensino, que é essa doutrina, que uma vez salvo, salvo para sempre. Irmãos, nós temos que concordar também a respeito da nossa edificação. Porque o nosso fundamento é Cristo, amém? Mas nós temos que também nós temos que edificar com os materiais certos. A palavra do Senhor, eu coloquei aqui um pouco do versículo, que está lá em 1 Coríntios 3, que diz o seguinte: porém cada um veja como edifica. Aqui o fundamento é o mesmo, mas existem materiais diferentes. Uns vão edificar com ouro, com prata, com pedra preciosa. Mas a Bíblia fala que existem aqueles que vão edificar com outro tipo de material. Com madeira, com feno, com palha. Irmãos, madeira e feno aponta para a obra humana. Se nós edificarmos com obra humana, a obra não vai prevalecer. Mas se nós edificarmos com algo que aponta para o divino, o ouro apresenta e simboliza a natureza de Deus. A prata simboliza a redenção. Quem foi redimido aqui? Eu fui redimida, eu fui resgatada, eu fui comprada de volta, eu fui perdoada, eu fui curada, eu fui amada, eu sou escolhida, eu sou levantada, eu sou colocada e constituída por Deus para anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz, aleluia! Glória a Deus, isso é os nossos materiais que nós estamos edificando, isso é ouro, o perdão dos pecados é ouro. A nossa comunhão é ouro. Nós estarmos juntos no culto é ouro. Nós temos, a nossa estrutura é maravilhosa, porque ela é igual à estrutura da igreja primitiva. Eles reuniam no templo e de casa em casa, na comunhão e no partir do pão. Aleluia! Amém, irmãos? Esses são os nossos melhores materiais. Então, nós temos aqui, fala, nós somos unidos. Nas células, no culto e na mensagem. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, a unidade, ela vem antes do cumprimento do propósito. E eu coloquei, então, alguns aspectos sobre a unidade, que é a concordância e a comunhão. Mas nós temos um outro aspecto da unidade. Fala, unidade é resultado de andar no Espírito. Irmãos, uma vez que nós já temos o Espírito dentro de nós, nós temos que dar vazão a esse Espírito. Agora nós temos que andar no Espírito. Nós temos que permanecer no Espírito. Amém? Então, olha o que diz aqui a palavra do Senhor em Atos 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento e encheu toda a casa onde estavam sentados.
E eu não coloquei aqui, porque eu vou pôr no próximo slide, mas aqui embaixo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então, irmãos, aqui a condição se cumpriu, sim ou não? O Pentecostes é esse evento. O princípio da unidade está aqui para nos encher do Espírito. E nós devemos andar no Espírito, porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então nós devemos andar no Espírito, nos encher do Espírito, transbordar do Espírito, onde há unidade de propósito, todos serão cheios do Espírito. Porque é promessa do Senhor. E nós temos que crer. Todos são cheios do Espírito quando há unidade de propósito. Você quer evangelizar milhares aqui em Taguatinga? Sim ou não? Então você vai ser cheio do Espírito, porque o Espírito Santo é a unção, é a medida que Deus derramou para mim e para você, para fazermos a obra dele, para pregar o Evangelho. Mas todos nós temos que oferecer essa mensagem de sermos cheios do Espírito. Sabe, nós não podemos edificar com questões naturais. O que é ser cheio do Espírito? É ser controlado, é ser governado pelo Espírito Santo. Não tem nada melhor do que ser guiado pelo Espírito. Não tem nada melhor do que fluir no Espírito. Né? O rio, nós estávamos falando de fluir aqui. Você crê? Você crê em Cristo Jesus? E aquele que crê, do seu interior vai fluir rios de água viva. Então nós estamos fluindo nesse rio. O crente carnal, ele não discerne a importância do corpo. Por causa de opiniões diferentes, por causa de pareceres diferentes. Porque quando muita gente quer coisa diferente, vocês não vão para lugar nenhum. Nós temos que ter unidade de visão, uma mesma disposição mental, porque aí nós vamos ser fortes. Já viu num casamento, quando um quer uma coisa e o outro quer outra, sabe o que acontece? Nada. Não tem unidade. Sem unidade não tem poder. E sem poder não tem resultados de sermos cheios e de experimentarmos prosperidade em cada área da nossa vida, como igreja, como casal. Então, aqueles que andam na carne não conseguem enxergar o valor da unidade. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, idolatria, inimizade, ciúmes, iras, discórdias. Um dos aspectos de andar, de permanecer junto é concordar e não discordar. Então nós não concordamos com o A ou com o B, nós concordamos com a palavra, nós concordamos com o Espírito. Isso é autoridade espiritual. Nós somos um, nós concordamos com a nossa liderança, porque nós sabemos onde queremos ir e nós estamos juntos. Deus nos colocou aqui, Deus nos plantou, Deus nos uniu, Deus nos levantou e Deus vai nos fazer ser vencedores por meio de Cristo Jesus e do Espírito Santo que Ele nos deu. Então nós temos que andar no Espírito. As divisões são obras da carne. Mas o crente carnal normalmente é o crente que ele é imaturo ainda. Mas à medida que ele vai compreendendo a unidade, ele vai crescendo espiritualmente. E a hora que ele cresce espiritualmente, ele é forte junto com a igreja. E como que será que a gente cresce espiritualmente? Engraçado que hoje a pastora Márcia pela manhã estava ministrando essa palavra. Ela deu um exemplo muito interessante, eu vou repetir ele aqui. Mas tem a ver com alimento. Tem a ver com a comida que comemos. Ela falou que ela foi ler uma pesquisa de um judeu que ganhou um prêmio Nobel. E nessa pesquisa dizia que eles fizeram um estudo de caso com alguns juízes. E eles registraram esses juízes no julgamento.
E tinham 2 grupos de juízes. Um grupo que se alimentou antes de ir para o julgamento, ali para o tribunal do júri, para aquela audiência, para aquela reunião. E teve um outro grupo de juízes que não se alimentaram antes de ir julgar. Sabe qual foi o resultado? É que aqueles que se alimentaram, todas as pessoas que eles julgaram foram absolvidos. Mas aqueles que não se alimentaram, as pessoas que eles julgaram foram condenadas. Ora, isso é um exemplo natural. Mas nós estamos aqui trazendo situações naturais, mas nós estamos nos reportando às situações espirituais. Nós crescemos quando nós nos alimentamos da comida certa. E nós temos que comer. Crente que nasceu de novo tem que comer igual a criança que nasce. Qual que é a primeira coisa que a criança faz quando nasce? Vai mamar, não tem jeito, tem que comer. E quando a criança não está crescendo, não está se desenvolvendo, o que a gente faz? Mãezinha, é uma questão de nutrição. Seu filho está desnutrido, precisa se alimentar, precisa comer. Então, se nós não queremos ficar raquíticos, se nós não queremos ser crentes que não crescem espiritualmente, nós devemos nos alimentar. E é isso que você está fazendo aqui hoje. Você está se alimentando da palavra. Você está ouvindo palavra de Deus. Você vai ter uma transformação metabólica, positiva no seu interior. Nós temos que falar essa palavra uns aos outros. Nós temos que edificar uns aos outros com essa palavra. Nós temos que, porque a palavra que tem poder, a palavra que transforma, a palavra que alimenta, não é a minha, é a palavra de Deus. E se você crê nela, você come dela, você põe ela na sua boca e você oferece ela em todos os lugares. E você vai ver a sua estatura, a sua condição, a sua fibra espiritual ser alterada. E também daqueles que estão perto de você. Você cresce, mas você traz muitos junto com você. Amém? E essa comida precisa ser oferecida a todos indistintamente, do menor ao maior. Nós temos que oferecer comida para os adultos, nós temos que oferecer comida para os jovens, nós temos que oferecer comida para os adolescentes, nós temos que oferecer comida para as crianças. E é a mesma comida. A única coisa que nós mudamos às vezes são as porções. Nós temos diferença na linguagem, mas a comida é uma só. Às vezes, você chama uma criança, uma família para se alimentar na sua casa. E você faz a mesma comida, mas tem criança de 4 anos, tem criança de 3 anos e tem os adultos. E aí a porção para os menores é menor. Aí você pica mais o bife. Em algumas situações você amassa o feijão, mas a comida é a mesma. Nós não vamos alimentar um grupo de pessoas e deixar o outro desnutrido. Eu amo essa igreja, eu amo essa visão, porque desde o menor até o maior será uma nação grande. Porque o Senhor nos chamou a todos para ser discípulos de Cristo. E nós estamos aqui na terra para cumprir o ID, para cumprir a grande comissão. ID, pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar aquilo que eu vos tenho ensinado. E nós estamos fazendo discípulos para Cristo desde a infância. Interessante que nós estávamos falando aqui, nós estávamos cantando uma música sobre profetizar. Hoje eu vejo as igrejas crescendo, eu vejo o nosso culto cheio. Sabe o que acontece? Nós ficamos profetizando há 2 anos atrás, o ano da casa cheia. E todo mundo profetizou a mesma coisa. Nós recebemos uma palavra. E esse ano nós recebemos uma palavra. E nós temos que crer nessa palavra, fluir nessa palavra. Nós seremos restituídos em dobro. Amém? Você tem que crer nisso, você tem que falar disso. Você tem que perseguir. Você não pode parar de falar. Você não pode parar de orar. Porque nós seremos restituídos em dobro. E aqueles que creem, aqueles que falam, aqueles que estão juntos, edificando com esses materiais, no mesmo fundamento, serão restituídos em dobro. Aleluia. Então, irmãos, não vamos focar. Não vamos focar nas divisões. Amém? Nós vamos focar naquilo que nos une. Aleluia. Diz que eu tenho que ficar quieta aqui? Ah, tá. Oh, Jesus, aleluia.
Mas eu ficar quietinha assim é uma tarefa para o Espírito Santo. Fala assim comigo, a unidade vem antes do cumprimento do propósito. A unidade é resultado de andarmos no Espírito. A unidade é resultado de humildade. Vamos ler mais um trecho aqui em Atos? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão. E em cada alma havia temor. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Irmãos, singeleza de coração significa simplicidade. Fala assim comigo, simplicidade. A Bíblia fala que bem-aventurados são os humildes, né, irmãos? Porque eles herdarão a terra, sim ou não? Porque deles é o reino dos céus. Humildade é pessoas simples. Mas não vamos aqui confundir humildade com um estereótipo, com algo exterior, com pessoas que às vezes falam baixo, vivem de cabeça baixa, né, usam só um tipo de roupa, não muda a cor, nunca quer. Não é exterior. Essa humildade é uma intenção interior, é algo de dentro. O nosso modelo é Cristo. Cristo é humilde. Cristo também nos deu exemplos de pessoas humildes. A humildade é um requisito para manter a unidade. Por quê? Porque os humildes seguem direção. Os humildes concordam com a visão. Os humildes eram o perfil dos irmãos da igreja primitiva. E eles experimentaram um grande mover de Deus naqueles dias. Uma vez perguntaram para Jesus, os discípulos dele, Jesus, quem que é o maior no reino dos céus? Eu penso que Jesus dá aquela paradinha, né? Bem, agora eu tenho que... Jesus não era rápido em dar respostas. Sabia que Jesus nunca teve problema em responder as perguntas? Nunca. Então, nós também não deveríamos ter, porque Ele é o nosso modelo. Jesus, às vezes, mostrava uma certa intolerância a questionamentos evasivos, a argumentações que não levavam em nada. Mas Jesus nunca teve problema em responder perguntas. Mas Jesus respondeu essa pergunta. E Ele estava ali com os discípulos, e Ele pegou uma criança, colocou no meio dos discípulos, bem no centro, para que não houvesse dúvida, e falou, aquele que for como uma criança como esta, vai herdar o reino dos céus. Vai ser o maior no reino dos céus. Quais são as características de uma criança? Simplicidade, humildade, simplicidade no crer, simplicidade no falar. E a criança, ela recebe aquilo que você dá com alegria. Às vezes você dá algo para... Gente, eu fiquei tão feliz com o tic-tac que eu recebi aqui. Que delícia. Nós temos que ser simples igual a criança. Você gostou da balinha que você recebeu aí? Irmãos, é uma delicadeza, é uma gentileza. Seja como a criança, dê um versículo para você. Na verdade, as palavras que você recebeu são mais doces do que o mel. Amém? São mais saborosas do que o destilar dos favos. No entanto, nós temos que nos alegrar com a balinha. Nós temos que ser como uma criança, que tudo que você dá, ela se alegra. E a criança, ela é conduzida o tempo todo. A criança, ela é direcionada, ela é conduzida. Ela precisa de outros para conduzirem até Cristo. Então, se Jesus é o nosso modelo em tudo, e Jesus ensinou que devemos ser simples, como uma criança, assim nós seremos. E outra coisa, Jesus, ele não veio falar as palavras dele. Ele não veio fazer a vontade dele. Às vezes as pessoas pensam, mas Jesus era Deus, podia fazer o que ele queria. É verdade. Jesus, ele é Deus. E quando ele veio em carne, ele também era Deus. Só que ele seguiu a direção do Pai o tempo inteiro. Ele falou, eu não vim fazer a minha vontade. Eu não vim falar as minhas palavras, mas daquele que me enviou. Então nós também temos que falar as palavras daquele que enviou Jesus.
Amém? Isso é unidade, isso é simplicidade. Amém? Ela é um requisito para nós experimentarmos o grande mover. Guarda isso. Fala, a humildade precede a unidade. E a unidade precede o avivamento. Irmãos, nós estamos vivendo um mover de Deus nesses dias com esse evangelho da graça. Nós temos que perseverar na doutrina. A palavra do Senhor diz, perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na oração, no partir do pão, pois havia neles essa singeleza de coração. Eles comiam e se alegravam. Amém, irmãos? Simplicidade em se relacionar. Como que eu sou simples em me relacionar? Descomplicado, não complica não. Descomplica, seja simples, seja prático. Então é para cá que nós vamos? Então vamos. Então é para cá? Ok. Agora é para voltar? Ok. Irmãos, isso é bom. Seguir direção é uma das coisas mais fortes que um crente pode fazer. E isso não diminui você. Seguir direção me engrandece, te engrandece. E faz nós chegarmos num ponto em comum. Amém? Fala, a unidade vem antes do cumprimento do propósito. A unidade é resultado de andar no Espírito. A unidade é resultado da humildade. Falei, a unidade gera avivamento. Oh, você crê? Glória a Deus! Então, nós estamos caminhando juntos para o último e grande mover de Deus na terra. É o mover de conversões, de ganhar as nações, de pregar o evangelho a toda criatura, de batizar. Você sabe que Paulo, ele sempre advertiu muito Paulo, a respeito da mensagem, a respeito do derramar do Espírito. E tem um versículo, alguns versículos aqui que estão em Atos, que eu quero ler para você, que essa unidade na mensagem, ela é muito importante. Por quê? Porque nós estamos vivendo dias de revelação da graça de Deus, revelação da obra consumada, revelação do descanso, revelação da paz, revelação de que nós não temos mais que nos intimidar com nada, porque a obra está feita, está tudo pronto, nós temos que crer nisso. Você sabe que Pedro pregou o evangelho da graça. Então se levantou Pedro e os advertiu. Eles estavam lá orando, né? Cada um na sua língua, tinha várias línguas, várias nacionalidades, vários idiomas, e o povo falou, o que está acontecendo aqui? E Pedro falou, calma, o que ocorre aqui é o que foi dito por intermédio de Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. E os vossos velhos sonharão. Irmãos, isso aqui é mover de Deus. Você sonha ainda? Amém? Pedro pregou o evangelho da graça e eles obtiveram revelação. E depois que Pedro pregou, houve um derramar do Espírito. Quando Pedro pregava, o povo fala que a sombra de Pedro curava. Pedro pregou o evangelho da graça, pregou batismo, pregou o arrependimento dos pecados e receber Jesus. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Irmãos, depois desse dia desencadeou o avivamento. Compungiu-lhes significa penetrar o coração. Quando você prega essa palavra, que você tem revelação, que nós estamos concordando nessa mensagem, a unidade na mensagem, sabe o que vai acontecer? Essa palavra proclamada vai penetrar o coração dos nossos ouvintes. E quando a palavra entra no coração, ela faz uma transformação, ela libera poder.
E o avivamento vem e é um derramar do Espírito. Amém? E muitos que ouviram, creram. Então, os que lhe aceitaram a palavra, fala assim comigo, aceitaram a palavra. Nós estamos aqui na condição de aceitar essa palavra e de liberar essa palavra para que outros aceitem. Nós fazemos isso debaixo de oração, nós fazemos isso debaixo de direção, nós fazemos isso debaixo de planejamento. Amém, irmãos? Foram batizados, houve um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, enchimento do Espírito, cura, conversões. Amém, irmãos? Mas agora eu quero falar um pouquinho. Eu coloquei ali, né, o versículo que eu já tinha lido para você, que está lá em Joel, que Pedro explicou. Preocupa não, o que está acontecendo aqui não é bagunça, não é dissensão, não é discórdia. É o que foi profetizado pelo profeta Joel, houve o derramar do Espírito. Irmãos, avivamento é uma ação sobrenatural. Avivamento não é algo que eu gero, não é algo que você gera, é algo que nós entramos. Quando Deus está movendo, você entra. Porque é algo do Espírito. E Paulo, o apóstolo Paulo, ele falava muito que nós devemos nos esforçar. A Bíblia fala em Efésios 4:3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Nós devemos nos esforçar para manter essa unidade. Vamos ver aqui a sequência do avivamento. Eu quero dar uma notícia para você. A bênção não vem sozinha. Às vezes vem, às vezes não. Quando você está vivendo um avivamento, quando a unidade se manifesta, vai haver perseguição. Vão tentar nos intimidar. Vão tentar nos parar. Sabe por quê? Porque se não parar, não haverá restrição para tudo aquilo que intentarmos fazer. Porque a unidade é esse poder. A unidade, ela vem de alianças, aliança de sangue. A unidade, ela traz a bênção de Deus. E a unidade, ela tem poder demais. Ela é a nossa força. Amém? Então, o que aconteceu em Atos 2? Em Atos 2 veio o Pentecostes. Todos foram cheios do Espírito Santo. Em toda a casa. Todos que estavam reunidos. Amém? E o que aconteceu em Atos 3? Pedro e João curam. Pedro e João vão curar. Vão orar e curar um homem aleijado. Tinha milagres, tinha curas. Estava movendo, o Espírito Santo estava se movendo com liberdade. Porque eis que o povo é um. Em Atos 4, os discípulos, 2 dos discípulos foram presos. E os líderes religiosos proibiram eles de quê? De pregar o evangelho. O evangelho que eles pregavam é perdão dos pecados. Hoje, nós estamos juntos. E nós estamos vivendo um verdadeiro mover de Deus nos nossos dias. De falar, seus pecados estão perdoados. E nós estamos falando isso desde a criança. E a graça não é licenciosidade. Não é liberação para pregar. A graça é uma autorização do céu para você, na liberdade do Espírito, a anunciar as boas notícias. Falar as boas novas. Seus pecados estão perdoados, meu irmão. Seus pecados estão perdoados. Amém? Agora você pode receber a cura. Tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Você conhece essa música? Jesus já morreu. Jesus, sendo rico, se fez pobre, porque através da sua pobreza nós podemos nos tornar ricos. Jesus, ele era homem perfeito, homem são, mas por suas chagas nós somos curados, por suas pisaduras nós somos sarados. Certamente ele levou sobre si as nossas dores e carregou com as nossas doenças. Nós achávamos que ele era aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Está tudo sobre ele. Você tem que anunciar essas boas notícias. E a cura brotará sem detença. E a hora que você fala para a pessoa, os seus pecados estão perdoados, você tira o peso das costas da pessoa. Porque Jesus, ele falou, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Aleluia! Amém, irmãos? Em Atos 5, os apóstolos voltam a pregar. Eles queriam proibir, você está proibido de pregar esse evangelho, mas eles insistiram, eles foram comissionados por Deus, eles foram levantados e colocados para anunciar isso, essas boas notícias. Eles voltaram a pregar e o que aconteceu? Muitos milagres, muitas maravilhas, e eles são presos de novo.
Não assuste se um fogo estranho vier algumas vezes. Uma perseguição, uma pressão. A perseguição espalhou o fogo. A perseguição daquele tempo, ao invés de apagar a chama que eles estavam ali, que eles receberam aquele Pentecoste do Espírito, línguas como de fogo, sabe o que aconteceu? A perseguição, espalharam os discípulos, mas as tochas estavam neles. E aí onde que eles foram? Eles pregaram esse evangelho, e só ia convertendo, e mais milagres, e mais curas. E é isso que acontece conosco. Amém? Nós estamos vivendo dias de revelação desse evangelho. Irmãos, em 2024, nós tivemos ali o batismo mundial. E todas as igrejas Videira e da Vinha ficaram preparando 2 meses, fazendo encontro. E preparando para esse batismo. E marcamos a data do batismo mundial. Você sabe o que aconteceu? Acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. E fizemos um batismo de 30 mil pessoas. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus, porque houve um mover de Deus naqueles dias. 30 mil pessoas. Irmãos, tem muitos ministérios que por anos a fio não conseguem 1.000 pessoas. Olha o poder da unidade. Olha a força que nós temos. Não interessa se um foi 50, o outro foi 100, o outro foi 1.000. Não é a quantidade, mas é a unidade que trouxe o mover de Deus. Amém? Então a unidade, ela gerou esse avivamento em todos os países. Fala assim comigo: a unidade gera o avivamento. E a unidade, aleluia. Foi ou não foi? A unidade no Espírito, agora você passa para mim, meu irmão. Ultrapassa fronteiras. Amém, irmãos? Irmãos, a unidade do Espírito, ela ultrapassa fronteiras. Eu quero ler para você Atos 2, do 5 até o 11. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações. Estavam, pois, atônitos, dizendo: somos partos, medos, elamitas e naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Irmãos, não é por acaso que todas aquelas nacionalidades estavam lá. E elas estavam lá para testificar o mover do Espírito. Porque todas essas pessoas que eu li, ouviram aqueles homens cheios do Espírito Santo, falando na língua de cada um deles. E eles perceberam na hora: isso não é coisa de homens. Como que de repente uma pessoa começa a falar em outra língua? E dias para trás aconteceu algo maravilhoso comigo. Eu fui orar na unidade 2 da Escola Videira. E eu estava ali com 2 irmãs orando. E eu falei: irmãs, nós vamos orar. Eu não piso em nenhum ambiente da Escola Videira sem orar. Tem dia que eu falo: gente, o meu papel aqui é só orar e orar e orar. E Deus vai fazendo, fazendo, fazendo. Olha que maravilha. Desse jeito é fácil dirigir uma escola, né? E nós começamos a orar e eu vi que estava tendo ali umas resistências. E eu comecei a pregar a palavra, porque a unidade da palavra com o Espírito gera vida. É a loucura da pregação, irmãos. Tem que pregar a palavra, não é só ler, não é só falar. Nós temos que pregar a palavra e nós temos que ouvir a palavra. Porque haverá uma explosão de vida no nosso interior. Porque a palavra é poderosa e o pneuma... O sopro da boca daquele que libera a palavra é vida para todo aquele que crê. É vida para todo aquele que ouve. É vida para todo aquele que prega. E nós estávamos orando juntas. E eu comecei a orar em japonês. Eu nem te contei isso. Eu comecei a orar em japonês. Eu falei: gente, o que está acontecendo? Mas eu dei vazão para o Espírito. E de repente veio um som como de um vento impetuoso. E nós começamos a interpretar. E eu orava, e a irmã interpretava, e eu orava, e eu mesmo interpretava. Falei: gente, o que está acontecendo aqui? Um mover de Deus com 3 pessoas. E sabe o que aconteceu? Depois elas vieram testificar. Que tudo aquilo que nós oramos e que foi falado ali, elas estavam ouvindo
as meninas, e foi aquilo que eles estavam conversando 2 dias antes. E a resistência caiu completamente. Por quê? Porque nós fomos cheios do Espírito. E nós falávamos em outras línguas. E interpretavam. Irmãos, o poder de Deus está à nossa disposição. Nós temos que estar juntos. E essa unidade, ela ultrapassa fronteiras. Vamos para o último slide. Tem só mais 2. Não é por acaso que essas nacionalidades estavam ali. Os discípulos começaram a pregar em vários locais fora de Jerusalém, além dos judeus, como está em Atos. Quando Deus quer se manifestar, Ele é extravagante. Quando Deus quer se manifestar em outras nacionalidades, Ele vai se manifestar. Atos 9 registra a conversão de Paulo, que se tornou o apóstolo. Paulo, instrumento de Deus para levar o evangelho aos gentios. Irmãos, não é por acaso que hoje nós estamos na Ásia. Nós estamos em Bangladesh. Nós estamos no Nepal. Irmãos, tem muitos anos que eu oro pela Ásia. Eu tenho encargo pela Ásia. E muita gente, logo quando eu converti, o chique, a moda era falar da África. Eu falava amém pela África. E amém pela África mesmo. E amém pela África, e amém pela Oceania, e amém pelas Américas. E amém, amém, amém. Mas meu coração queimava pela Ásia. Não sei por quê. Eu acho que é porque eu fiz um curso de especialização com acesso ao mestrado, e um dos professores indianos veio, e ele era muito excelente, e ele falava, você sabia que o maior índice de prostituição do mundo infantil é na Índia, é na Ásia? Aquilo me compungiu o coração. Eu estava numa aula de mestrado, mas tudo que falava me tocava. E sabe onde nós temos escola videira hoje? No Paquistão, no Bangladesh. E nós estamos abrindo célula no Nepal. Irmãos, eu me lembro no começo da minha fé. A gente fazia uns retiros de mulheres. E eu comecei a fazer pesquisa de como que as mulheres eram tratadas ao longo do mundo. E eu descobri que mulher no Nepal, algumas eram vendidas no mercado e valia menos do que um peixe. Irmãos, aquilo me detonou. Eu falei, como assim? Uma mulher, um ser humano. Algo que Deus morreu, que Jesus morreu. Quer dizer, a vida limitada de um peixe não se compara à vida de um ser humano. E mulher era vendida no mercado, mais barata do que um peixe. Eu falei, volta, Senhor Jesus. O Senhor Jesus falou, não estou voltando ainda não, prega, mulher. E é isso que eu estou fazendo aqui. E é isso que tem que te mover. Nós devemos nos encher uns aos outros desses testemunhos, dessas coisas. E aí eu orei com uma mulher uma vez nos Estados Unidos. Eu estava em Atlanta, eu orei com ela. E sabe onde que ela abriu célula? A Lisandra, no Nepal. Ela abriu célula de criança no Nepal. E ela filmou, ela mandava o vídeo para mim. Eu só chorava. Porque eu não preciso de ir, mas a minha oração foi. Porque nós estamos unidos na comunhão, no partir do pão, nas orações. Sem conversar, eu quero que você fique de pé. Sem conversar. Nós ainda temos algo para falar. Alguém pode tocar baixinho aqui para mim, eu preciso orar com você. Irmãos, Paulo passou em todas essas regiões mais altas. Ele chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos. Durou por espaço de 2 anos, dando ensejo que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus quanto gregos. Não há acepção de pessoas. Amém, irmãos? O avivamento da igreja primitiva foi além de Jerusalém. Chegou a regiões como a Ásia. Mas eles evangelizaram sem Bíblia, sem televisão, sem internet, sem materiais. Não tinha materiais como nós temos hoje. Não tinha digital, não tinha banner. A palavra não ia dessa forma. Mas eles evangelizaram com a pregação do Evangelho e o poder do Espírito Santo. Fala assim comigo, a pregação do Evangelho e o poder do Espírito Santo. Hoje essa mensagem da graça tem sido pregada para todos, adultos, jovens e crianças, porque o enchimento do Espírito é para todos que estão na casa. Eu louvo a Deus por você estar na casa, mas há espaço na casa. Você tem que trazer pessoas, você tem que convidar, você tem que trazer para que fique cheia a minha casa.
Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Hoje nós estamos, de fato, indo até os confins da terra. Daqui uns dias nós vamos ter oferta de missões. Talvez eu e você nunca vamos pisar na Ásia, mas a nossa oferta vai. Nós vamos patrocinar quem vai. As nossas orações vão. O evangelho da graça precisa ser pregado a todos indistintamente. Sabe por quê, irmãos? A maioria dessas imagens que eu coloquei para vocês são imagens da casa cheia. São imagens que eu tirei e trabalhei essas imagens. Porque aquilo que Deus tem feito no nosso meio hoje, feche os seus olhos, eu vou orar. Pastor Marcos Mota já vai subir para fazer a ceia. Mas eu quero finalizar com essa oração. A unidade é a nossa força. A unidade, ela vem antes do cumprimento do propósito. A unidade, ela é resultado do nós andarmos no Espírito. Ela é resultado da humildade. A unidade, ela gera avivamento e ela ultrapassa fronteiras. Pai, no nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, vai gerando no coração de cada um que está aqui, no nosso coração, o poder dessa unidade, a força do evangelho, a força da comunhão, da oração, do partir do pão. Pai, nós vamos congregar, nós vamos nos alimentar uns aos outros e nós vamos oferecer as boas notícias. Nós vamos oferecer essa mensagem. Pai, fortalece a cada um. Fortalece aqueles que estão enfraquecidos. Fortalece aqueles que estão com os joelhos trôpegos. Pai, dá convicção no coração, na alma e no espírito daquele que está inseguro, daquele que é duvidoso. Senhor, confirma no coração essa mensagem, porque nós liberamos a palavra, mas a obra do Espírito. Há 3 que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue, e eis que todos são um, e a unidade é a força do Senhor Jesus. Aleluia.